eu sou a Júlia e faço parte do time de comunicação e conteúdo aqui da Conub. Bom, no ConubCast de hoje a gente chamou o Daniel Fernandes, que é cofundador da Treezy, que é especialista em planejamento orçamentário, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Daniel, antes de tudo, se apresenta um pouquinho para os nossos ouvintes, por favor. Maravilha, Júlia. Então tá, olá pessoal, olá Júlia, obrigado aqui pelo convite para estar aqui conversando com vocês. Acho que essa época é muito propícia, né, para a gente falar de orçamento, falar de planejamento, então agradeço aí a oportunidade. Falando um pouquinho de mim, né, eu sou cofundador aí então da Treezy. A Treezy é uma empresa aí que respira planejamento e gestão orçamentária. A minha formação ela é técnica, eu sou formado, na verdade, em sistemas de informação, mas já atuo aí há mais de uma década, já empilho aí acho que uns bons 14 anos já que eu lido só com gestão orçamentária, né? E sempre falo que eu já lidei com gestão orçamentária, com orçamento e planejamento nas mais diversas frentes. Então, desde desenvolver, programar mesmo software para apoiar a área de controladoria, né, que é geralmente quem faz a parte de planejamento e gestão orçamentária, até a parte mesmo de implantar orçamento, de estar junto com a controladoria. Também já apoiei vendendo gestão orçamentária e hoje eu faço marketing para gestão orçamentária, né? Então já atuei aí em diferentes frentes, mas sempre muito focado em auxiliar as empresas aí a se planejar e acompanhar os resultados econômicos financeiros. Acho que esse é um pouquinho aí da minha experiência. Obrigada, Daniel. Para começar, então, uma pergunta bem simples. O que é o planejamento orçamentário? Boa, Júlia. Bom, planejamento orçamentário, de forma bem simples, né, é a gente pegar o nosso planejamento estratégico da empresa e transformar ele em números, né, em transformar ele mesmo em qual que é o resultado financeiro, o resultado econômico esperado. Para a gente simplificar, não falar muito termo de economês aqui, né, planejamento estratégico. A gente fala aqui que toda empresa, todo fundador, todo sócio, né, de alguma forma ele se planeja. Só que a gente tem níveis mais abstratos de planejamento, né? Às vezes esse planejamento está lá na cabeça do sócio, né? Dos sócios, né? Do board da empresa. Muitas vezes esse planejamento está no papel. Muitas vezes esse planejamento ele já foi distribuído em metas mesmo para a empresa, até um nível mais concreto mesmo de planejamento, onde a gente tem ali o planejamento financeiro, né? Onde a gente pega lá os nossos objetivos, pega os nossos OKRs, as nossas metas para o ano e transforma isso num orçamento que a gente vai acompanhar mês a mês, né? Então, a gente tem um objetivo e a gente desdobra esse objetivo mês a mês, entende quais ações vão trazer determinadas receitas, despesas, e se cria ali o orçamento da empresa. Então, um orçamento ele é composto por várias peças, né? Você tem o orçamento de receitas, que está muito ligado ao time de vendas, você tem o orçamento de despesas, que está ligado ali ao back-office, você tem o orçamento de investimentos, de pessoas que você vai contratar. Então, quando você junta todas essas peças, você tem ali o orçamento empresarial, você tem o orçamento da empresa, né? Fazendo uma analogia aqui com o nosso orçamento de casa, né? Fica até mais fácil. Então, geralmente, você tem aí o orçamento na sua casa, que você tem suas contas, você tem ali suas entradas e saídas, né? E você acompanha isso mensalmente, não é diferente numa empresa. Se você tem aí na sua casa uma família um pouco maior, com a esposa, filhos, isso vai se tornando mais complexo, você tem que administrar aí, né, mais expectativas, mais pessoas participando desse orçamento, e não é diferente quando você sai do CPF e vai para o CNPJ, né? Quanto maior a empresa, isso que a gente acabou de falar, né, dessa meta está na cabeça dos sócios, dos fundadores, aí muitas vezes você tem outras responsabilidades já com o board, né, com os acionistas da empresa. Então eu gosto sempre de fazer esse paralelo, né, com o orçamento de casa mesmo, que faz muito sentido quando a gente olha para o orçamento empresarial. De forma muito simples, então acho que é isso o orçamento. Obrigada. E qual a importância de se ter um planejamento orçamentário nas empresas? Bom, acho que aqui eu gosto de usar uma frase do conto da Alice no País das Maravilhas. Tem um momento que ela está perdida lá no mundo no País das Maravilhas e o gato pergunta para ela onde é que ela quer ir, né? E ela não sabe a resposta. E daí ele fala, olha, se você não sabe para onde é que você quer ir, qualquer lugar tá bom.
E eu acho que aqui a gente começa a responder a importância do planejamento, né? No final das contas, o orçamento é importante para você atingir um resultado. Então, você começa dando um passo atrás, né? Você começa entendendo qual que vai ser o seu objetivo do ano, o que você quer atingir ao final de determinado período, né? Pode ser um ano, que é o mais comum, mas pode ser 6 meses também. Então, a importância do orçamento é você conseguir depois olhar para o teu mês, olhar para o teu ano, para o exercício do teu orçamento, entender se você foi bom ou ruim. Muitas vezes, esse bom ou ruim fica numa questão muito subjetiva, se a empresa foi boa, se a empresa foi ruim de resultado dentro daquele exercício, porque não se tem esse orçamento, né? Então, aí existe essa importância de você conseguir olhar de forma muito objetiva e entender se esse exercício foi bom ou se ele foi ruim. Acho que outra importância aqui muito grande do orçamento é o aprendizado, né? Então, muitas vezes a gente pega empresas aqui na Twizy que já rodam há muitos anos, tem muito resultado, né? Então, não necessariamente o orçamento ele é peça-chave para você ter resultado, acho que longe disso, né? Tem muitas formas de você fazer resultado, mas essas empresas, geralmente, elas não conhecem o que funciona e o que não funciona, né? Elas não conhecem a potencialidade do que poderia ter funcionado melhor. Então, o aprendizado que gera em torno dos resultados da empresa, o orçamento, de você olhar todo mês e entender o que bateu, o que não bateu, por que não bateu, como que a gente faz para corrigir, para voltar para o trilho, é um aprendizado muito grande. Então, você começa a conhecer o seu modelo de negócio mesmo, né, e entender o que impacta positivamente e o que impacta negativamente. Porque, no final das contas, o orçamento ele reflete isso, né? Ele reflete as ações da empresa, aquelas ações que foram mapeadas para atingir um objetivo. Geralmente, todas essas ações têm algum impacto no financeiro. Então, se você quer vender mais, você vai ter um impacto no financeiro, seja um impacto nas despesas, que você vai contratar mais vendedores, ou seja um impacto mais objetivo mesmo, de aumento no volume de receitas, de acordo com uma estratégia que você aplicou, mas sempre acaba impactando, respingando ali no financeiro, né? Afinal de contas, é para isso que a gente planeja essas ações. Então, o orçamento te traz essa visibilidade, né, do que está funcionando e do que não está funcionando. E acho que um terceiro ponto também muito importante do orçamento, aí falando mais até quando a empresa está um pouco maior, é trazer transparência e alinhamento, né? Então, uma empresa que não trabalha com orçamento, muitas vezes você pega lá o gestor comercial ainda é o cara mais antenado, né? Ele geralmente trabalha muito próximo ali da diretoria, muito próximo dos sócios, então ele é um cara que está sempre geralmente muito alinhado com as metas da empresa. Mas você vai para o back-office, vai para o time de marketing, vai para o time de RH, e muitas vezes essas pessoas não sabem, né, qual é a parte delas dentro daquele resultado, né? Como que a área dela está performando, como que ela pode contribuir para o resultado da empresa, que no final do ano, por exemplo, pode gerar ali um PPR, pode gerar um bônus, né? Então, esse alinhamento, esse conhecimento das pessoas em torno do que é importante para a empresa dentro daquele exercício é um grande benefício do orçamento, né? Então, vai estar todo mundo olhando para o mesmo objetivo, todo mundo sabe qual é a meta da empresa, todo mundo entende quais são os planos e qual que vai ser o impacto desses planos no financeiro, no econômico, e aí você tem um alinhamento muito grande, né? Então, geralmente, quando a gente fala com o sócio, o dono da empresa, ele olha para o orçamento com uma importância de, cara, eu preciso atingir um resultado e eu quero saber se eu estou atingindo esse resultado. Se eu não estou, eu quero corrigir. Quando você olha para o gestor, que é o cara que participa desse orçamento, é muito nesse sentido de, olha, agora eu entendo qual é o objetivo da empresa, eu tenho alinhamento e transparência para saber como que eu estou performando, como que a gente está indo em relação ao que é a expectativa ali de resultado, né? Então, acho que esses 3 pontos aí falam muito da importância do orçamento para a empresa. Sim, no começo, quando você estava se apresentando, você falou que esse momento era muito propício para a gente falar de planejamento orçamentário, final de ano, etc. Por quê? Porque esse é o melhor período para se conversar sobre isso. Maravilha, ótima pergunta. Primeiro, eu acho que assim, não tem tempo certo para fazer orçamento, né? Acho que o melhor tempo foi ontem e o segundo melhor é hoje, porque esse aprendizado que eu acabei de comentar, né? Ele acontece a qualquer momento. Pode ser num período de 3 meses, num quarter, pode ser em um semestre, em um ano. Você sempre colhe os benefícios desse aprendizado, dessa transparência e tudo mais. Mas é fato que é comum nas empresas acontecer um planejamento anual.
né, um planejamento para 12 meses, e é muito comum acontecer o processo de se planejar acontecer no último Q. Então, ali de outubro a dezembro, né? É onde as empresas estão mais olhando para isso. De novo, é só a gente olhar lá para o nosso orçamento de casa, né? Você chega no final do ano, você tem esse período aí de se renovar, você tem esse período de planejar o próximo ano, né? Começar com gás e tudo mais, e é o momento de você sentar, olhar para o exercício que passou e pensar nos objetivos do próximo ano. E daí, quando você tem essa virada de ano, geralmente você tem também reajuste de contratos, você tem novas iniciativas que você vai colocar no ar. Então, essa época do ano é uma época muito propícia aí, né, para você fechar o exercício corrente. Então, estamos falando aqui de 2021, né, fechar 2021 e planejar 2022. Então, aí a grande maioria das empresas inicia o seu processo de planejamento mesmo agora nesse final do ano, né? Até por conta da maturidade financeira, você tem um ano aí correndo onde você fez ali as suas obrigações financeiras, contábeis, né? Então esse é um período aí mais comum, mas de novo, não tem uma época certa. Você pode começar em qualquer momento aí adaptar o seu orçamento para isso, né? Sim, e depois que a gente organiza, faz o planejamento orçamentário, como a gente consegue saber que ele está sendo seguido? Quais as métricas que a gente usa para isso? Boa. Vamos lá, Júlia. Acho que tem para isso acontecer, tem um passo antes, né? Que depois que você planejou, você precisa comunicar esse planejamento, né? Aqui vamos separar em duas empresas. Tem empresas que trabalham no modelo que a gente chama de descentralizado, que é aquela empresa maior, né? Onde você tem ali tem vários participantes. No nosso orçamento doméstico lá seria a família, uma família maior, né? Então, quando você tem vários participantes, você precisa comunicar para esse pessoal, todo o pessoal estar muito bem alinhado, né? E de preferência ainda que eles participassem, né, de forma ativa nesse planejamento, construíssem junto esse planejamento. Então, você coloca lá um objetivo e todas essas pessoas participam na construção desse objetivo. Claro que nem sempre isso é possível, dependendo da maturidade das pessoas que estão envolvidas, né? Se é o primeiro orçamento da empresa, por exemplo, essa não é uma melhor prática. E tem a empresa que trabalha com orçamento centralizado, né? Então fica mais a cargo ali das principais lideranças e dos sócios e donos mesmo criar esse orçamento. Indiferente dos dois modelos, esse orçamento tem que estar bem comunicado, para que a gente consiga depois entender, né, se as coisas estão acontecendo como a gente planejou dentro da tua pergunta ali. Então tem esse passo antes que é comunicar e, se possível, envolver as pessoas na criação desse orçamento. Aí o segundo ponto, que a gente bate muito aqui na Twizy, que o orçamento tem que estar na agenda. Então, tanto que, na minha opinião pessoal, até mais importante do que planejar é você acompanhar. A única forma que a gente tem para saber que o planejamento está sendo executado é acompanhar ele. Seja mensalmente, seja semanalmente, né? O mais comum é a gente acompanhar, olhar isso mensalmente, mas você precisa acompanhar. E para você acompanhar, você precisa colocar na agenda, você precisa abrir lá o seu calendário do Google mesmo e colocar uma data para você todo mês ir lá e sentar com os principais envolvidos, né? Tem um trabalho antes, claro, de consolidar essas informações, né? Fazer o planejado versus o realizado ali, que geralmente fica a cargo da controladoria ou do financeiro. E em posse dessas informações, você fazer o acompanhamento mensal. Isso tem que estar na agenda, porque tem uma coisa muito importante aqui para a gente lembrar, que o orçamento geralmente ele não é um must to have, ele não é uma informação que você precisa dele mensalmente ali, senão a tua empresa quebra ou você tem algum prejuízo muito forte. Com o orçamento ele vai acontecendo, né? Ele é o sapo na água quente, assim, né? Você não vai cuidando dele, a coisa vai degringolando, vai saindo dos trilhos. Então, por isso que você precisa estar na agenda, porque a contabilidade, o financeiro, são aí operações urgentes e importantes, né? E o orçamento, ele é importante, mas ele não é urgente. Então, se você não tem uma agenda dedicada para ele, é muito comum essa coisa se perder no decorrer do ano. Você vai colocando outras demandas e elas vão acontecendo. Então, se você tem uma agenda bem definida, no máximo ela vai ser postergada, né? Ela vai ser adiada ali um pouquinho mais para frente, por um motivo ou por outro, mas ela vai acontecer. Então, você ter essa agenda e você sentar mensalmente para conversar
todos os envolvidos no orçamento começam a entender que aquela é uma ferramenta que a empresa utiliza de forma estratégica para gerir os seus resultados. E aí você tem uma mudança de mindset grande que vai acontecendo ali. Né? Então, essa é a forma de você aí acompanhar o seu orçamento. E, por último, acho que é muito importante ter uma pessoa responsável por isso. Né? Então, por mais que você não tenha... Vou falar muito da controladoria aqui, porque a controladoria é geralmente, numa empresa madura, a área que está responsável, ela é a guardiã do orçamento, né? Mas não necessariamente você precisa da controladoria. Isso pode acontecer com o financeiro, muitas vezes o CFO, ou tem um sócio que é responsável por orçamento, mas precisa ter alguém ali que no frigir dos ovos vai responder por esse orçamento, para que ele aconteça da melhor forma e que para ele registre ali os aprendizados que está saindo desse orçamento, né? Então, poxa, se a gente bateu meta no mês, por que bateu? Se a gente não bateu, por que não bateu? E quais são as ações que vão ser tomadas e os impactos no orçamento dessas ações nos próximos meses? Então, você começa a ter esse aprendizado, as pessoas começam a enxergar valor no orçamento, né? O orçamento, muitas vezes, ele tem uma visão de uma ferramenta de controle só. Então, até quando você vai na faculdade, você aprende lá que a matéria é controle orçamentário. Né? E a gente pega aqui na Trise que não é uma ferramenta só de controle, é muito menos uma ferramenta de controle e mais uma ferramenta estratégica. E quando tem essa mudança de mindset, que acontece com acompanhamento, que acontece com a agenda, com a comunicação para as pessoas, fica muito mais fácil de garantir que o orçamento vai ser executado ali no final do dia. Sim, e durante a criação desse planejamento orçamentário, quais os principais ou mais recorrentes erros, equívocos que podem acontecer? Ótima pergunta, Julia, ainda mais para esse momento. Inclusive, a gente tem um podcast, o ControllerCast, a gente gravou o último episódio, foi só sobre isso, os erros mais comuns que a gente tem no processo de planejamento. Vou dar uma resumida aqui, mas esse é um episódio bem rico para o pessoal ouvir também. Bom, acho que o primeiro erro que eu gosto de falar aqui é não fazer. Né? Esse é o primeiro erro do processo orçamentário, você não fazer porque achar que é complexo, por você achar que vai demandar muito tempo. Então, muitas empresas simplesmente não fazem, ou porque não tem uma controladoria. Então, o cara já colocou na cabeça que precisa ter uma controladoria e um controle geralmente é um profissional caro. Então, ele vai contratar esse cara quando ele tiver uma maturidade de empresa muito maior e vai perder esse ato que ele tem aí, que ele poderia estar aprendendo com os resultados financeiros. Então, acho que esse é o primeiro erro, não começar por achar que é difícil, por achar que é complexo. O segundo vai ao encontro desse também. A gente conversa muito, cara, de controladoria aqui com o financeiro, e geralmente são pessoas mais de exatas, são pessoas que estão muito acostumadas a lidar com os números, e é muito legal porque esses dias a gente estava conversando com um controle, ele comentou assim, olha, pessoal, eu entendi tudo que vocês estão me falando, eu entendi a importância, eu sei como fazer, mas eu tenho muito medo de errar. Então, aí acho que vai um segundo ponto, né, que esse medo de errar muitas vezes trava a empresa, né, e aqui na Tris a gente costuma falar que a única certeza que a gente tem quando a gente faz um orçamento é que a gente vai errar. Né? É praticamente absurdo você pensar que você vai colocar um número lá daqui a 12 meses, né, e que você vai bater aquele número. Você, olha, nem que você feche as portas da empresa, se você bateu a meta, fecha as portas da empresa, você vai conseguir atingir aquele resultado. Né? Então, não é esse o objetivo, não é só atingir aquele número que está lá. Tem todo esse aprendizado, né, e tem toda essa extrapolação dos planos que fazem parte do orçamento. Então, esse medo de errar acaba travando muitas empresas, tá? E ele gera outra coisa, que é um erro muito comum na hora de fazer orçamento também, que é planejar num nível de detalhe muito grande. Então a empresa nunca planejou, ela tem pouquíssima experiência com isso, pouquíssima maturidade financeira. E aí, a hora que ela vai planejar, ela quer planejar a caneta BIC que o cara do departamento de RH vai usar no mês tal e ele quer bater esse orçamento. E aí começa um preciosismo que trava a coisa, não fica uma coisa agradável, não gera aprendizado, gera muito mais controle, o cara quer travar as contas no RP dele, e aí a gente começa errado. Então, aí já vai, né? Esse é um erro comum e a dica, né? A dica é começar simples. Começa num nível que você consegue acompanhar as metas de vendas. Às vezes começa só com um departamento, começa lá com marketing e vendas, depois você envolve os demais. Começa simples e vai incrementando. Vai usando esses aprendizados. Ó, comecei simples, abri um canal de venda, um produto só. Entendi ali que desviou.
poxa, eu vou tentar entender, então, o que desviou, o que dentro desse produto está desviando e vou detalhar um pouco mais nos próximos meses. E assim é para tudo, é para as contas de despesa, para as contas de investimentos, de pessoal, para você não ter ali o que a gente chama de parálise por análise, né? O cara faz ali um orçamento super detalhado e não consegue acompanhar isso no decorrer do ano. Outro erro comum é só olhar para o histórico. Então, poxa, eu vou parar um momento no final do ano para se planejar para o ano seguinte, né? E ao invés de eu aproveitar esse exercício para instigar o pessoal para ter novas ideias também, né? Vamos pensar em novas fontes de receitas, vamos pensar em formas mais inteligentes de a gente otimizar despesas. E você simplesmente pega o histórico, aplica o histórico para o ano que vem e vamos embora. E aí você perde muito aprendizado, né? Primeiro que você perde coisas bem práticas, como, por exemplo, você vai ter reajustes contratuais, né? A gente vem de um ano aí que o GPM foi lá em cima, então com certeza você vai ter uma série de reajustes contratuais. Você vai precisar contratar gente no próximo ano, você vai ter fornecedor que você vai precisar trocar, você vai ter fornecedor que não vai atuar mais com você. Então você perde muita coisa que você olha só para o histórico, né? A gente tem até uma história que a gente conta aqui, que uma vez a gente foi fazer um orçamento com a empresa e a gente perguntou, pô, como é que vocês fazem aí, né, o modelo de precificação de vocês? Ah, é olhar para o histórico, pegar a matéria-prima e multiplicar por 3. Então você perde muita coisa ali que você poderia estar conhecendo do seu negócio, que você poderia estar ali otimizando e esperando melhores resultados para os próximos anos. Então, acho que aí são erros fundamentais que muitas vezes são cometidos, principalmente para a empresa que está fazendo orçamento pela primeira vez, né? Mas essa questão contratual, essa questão de reajuste, de histórico, ela acaba impactando mesmo empresas que aí têm bastante experiência com orçamento, que já fazem isso, né? Você vai se acostumando ali a pegar o histórico e acaba perdendo muito do que você poderia aí ter de aprendizado, né? De um momento muito rico aí para repensar algumas coisas dentro da empresa. Sim, e quando a gente faz um bom planejamento orçamentário da nossa empresa, qual o resultado que acontece? Quais as vantagens de se ter esse planejamento bem feito? Júlia, acho que a vantagem número um, com certeza, né, o benefício número um seria meta batida. Claro que não naquele modelo sádico que eu comentei, né, de colocar um objetivo lá e travar a empresa, mas você ver que você teve um ano bom, que você teve um ano melhor do que o ano anterior, que você conseguiu executar aqueles planos, né? Acho que mais frustrante do que você chegar no final do ano e não bater o resultado é você não bater o resultado e não saber por quê. Porque aí você rodou um ano e aquilo você não aprendeu, você não cresceu com aquilo e você não vai ter essa bagagem para o próximo exercício, né? Então acho que mais complexo do que você não bater as metas é não saber por que bateu as metas. Você perde esse aprendizado. Então, o ganho número um é bater a meta. Você conseguir durante o processo de acompanhamento do ano. Então, como que o orçamento me ajuda a bater a meta? Acompanhamento. Você acompanha mês a mês, você vê que não está batendo, você faz uma revisão orçamentária, ou você tem ali um plano de ação que você guardou para determinado momento do ano e você puxa ele, saca ele, coloca ele para ser executado. Então, esse acompanhamento vai te colocando ali nos trilhos novamente antes que seja tarde demais, né? Então, esse é o maior benefício de você ter um bom planejamento. E acho que um outro benefício é você ir tendo essa casca, criando esse conhecimento do seu modelo de negócio. Então, você começa a entender quais variáveis impactam o teu modelo de negócio, se existe uma sazonalidade do teu modelo, que às vezes tu conhece empiricamente, mas o orçamento te mostra isso de forma muito clara, e você começa ali a entender qual que é a história do dinheiro dentro da sua empresa. Né? O que é a história do dinheiro? Como é que esse dinheiro entra? Aonde que esse dinheiro fica? Aonde que esse dinheiro está se perdendo? E o quanto que chega no bolso, né, dos investidores, dos acionistas lá no final do ano. Então, essa história do dinheiro dentro da empresa, você só consegue entender ela se você tem ali um orçamento e acompanha ele mês a mês. Então, acho que aí são dois grandes benefícios de quando você faz um orçamento bem feito. Bom, Daniel, você também falou sobre o Controller Cash que vocês têm aí na Trize. Fala um pouquinho desse planejamento orçamentário. E o tamanho da empresa, ele vai influenciar na complexidade e até na necessidade de se fazer um planejamento orçamentário. Por exemplo, uma empresa pequena consegue fazer sozinha, uma empresa maior
precisa de mais detalhamento, é um pouco mais complexo, precisa de algum suporte? Tem alguma correlação nesse assunto? Com certeza. Vamos lá. Vamos pegar aquele paralelo que eu fiz, né, com o orçamento aí de casa, com o orçamento familiar, né? Quando você é solteiro, quando você é uma microempresa, vamos pegar assim, você tem um foco muito grande em sobreviver, em fazer caixa, em entender o seu negócio, em validar o negócio. Então, muitas vezes você não vai ter tempo para investir, para fazer um orçamento ou para aprender a fazer um orçamento. Claro que num cenário ideal seria ótimo você já começar a empresa com um orçamento, mas a gente sabe que isso não é a realidade. Você vai começar a sua empresa buscando um RP, buscando entender contas a pagar e receber, as entradas e saídas. É muita coisa para o empresário, para o empreendedor se antenar, né, no começo do negócio. Então, eu gosto de fazer esse paralelo com uma pessoa que está rodando um orçamento ali, um solteiro, que não tem muito compromisso ali com o orçamento, se vai dar errado, se não vai dar. O custo de errar nesse sentido, ele é um pouco menor, né, quando você é uma microempresa. A partir do momento que você vira uma pequena, uma média empresa, a coisa vai ficando um pouquinho mais complexa, né? Então, quando você é pequeno, aí acho que é um momento ideal de você iniciar, porque os erros, eles começam a ficar um pouco mais caros. Então, uma necessidade de caixa de um mês que você não viu, que você não tem um orçamento para te mostrar isso, pode trazer complicações maiores. E você começa também a contratar mais pessoas, a ter outras lideranças. Então, você começa a precisar daquele ganho que a gente citou lá atrás, que é o ganho de comunicação, de alinhamento. Você precisa mostrar para essas pessoas onde você quer chegar e tudo mais, né? Então, acho que começa a ficar mais importante ainda o orçamento e ele vai ficando cada vez mais complexo. Você pega uma grande empresa, a complexidade é grande, né? E por quê? Porque ela envolve muitos gestores. Cada gestor está preocupado, digamos, ali com seu feudo, né? Inicialmente. Então, o cara de vendas está preocupado com vender, o cara de RH está preocupado com contratar, reter. E muitas vezes essas pessoas não estão olhando para os impactos financeiros, né? Então, aí vem a importância do orçamento para uma grande empresa, é muito comum uma empresa, quando a gente olha para uma grande empresa, a pequena, a micro, às vezes até a média no Brasil, ela não tem a cultura de planejar e orçar. É algo que está mudando nos últimos anos, né? A pandemia também acabou ajudando nisso, mas ela não tem a cultura de orçar e planejar. Quando você olha para uma grande empresa, isso para ela é como fazer contas a pagar e receber. Ela não vive sem um orçamento, né? Só que sim, vai se tornando cada vez mais complexo. Por quê? Porque são mais pessoas envolvidas, são mais contas, são mais rúbricas, o orçamento fica cada vez mais complexo mesmo, né? Então você precisa ali procurar soluções para te ajudar, precisa ter um apoio de uma equipe, né? Então, sim, o tamanho da empresa impacta muito na complexidade do orçamento. Quanto maior a empresa, mais complexo vai ser esse orçamento, mas também quanto mais cedo você inicia, mais fácil fica, porque se cria o que a gente chama de cultura orçamentária, né? Esse acompanhamento, essa agenda que eu comentei, esse olhar com uma perspectiva de aprendizado por cima dos números, cria o que a gente chama de cultura orçamentária. Então, o gestor, as pessoas que participam do orçamento, deixam de olhar o orçamento como uma ferramenta de cobrança, né? Tem um caso de sucesso aqui de uma empresa que a gente apoia aqui na Trize, que a gente tem parceria, que a controladoria chegava nessa época do ano para os gestores e os gestores já falavam: ih, lá vem o controller fazer eu perder um mês de trabalho. Porque, de fato, quando a gente não tem essa cultura, é esse o pensamento das pessoas. Porque, pô, eu vou lá fazer um orçamento que muitas vezes eu não vou acompanhar durante o ano, não sei para onde vai aquele número que eu coloquei lá, e uma vez por mês vai vir alguém me cobrar daquele número. Então, isso deixa mais complexo. Agora, se você começa cedo, começa quando a empresa está simples e as pessoas vão entendendo aquilo como uma ferramenta de apoio, de aprendizado, o responsável pelo orçamento ajuda as pessoas, você vai tirando complexidade e vai ficando mais fácil, né? Então, não é nem tanto pelo porte da empresa, mas é pelo nível de maturidade que esse orçamento está. Né? Se você junta uma empresa grande com um nível de maturidade baixo, o orçamento vai ser super complexo. Se você vem trabalhando isso, né, no decorrer do crescimento da empresa, fica cada vez mais fácil você ter essa cultura orçamentária de todos estarem olhando para os números e a complexidade aí ela reduz absurdamente. Sim. É,
E, Daniel, a nossa última pergunta. Qual a importância de ter uma empresa especializada para auxiliar durante o planejamento orçamentário, como a Twizy, por exemplo, que é especialista nesse assunto, né? Ótimo, Júlia. Bom, acho que assim, né, para a empresa que nunca fez um orçamento, o grande benefício é você começar certo e ter velocidade, né? Então, você pode, com o apoio de uma empresa especialista como a Trise, por exemplo, você consegue ter benchmark, você consegue ter um especialista ali, que muitas vezes a gente fala aqui que a gente vai se preocupar tanto ou mais com o resultado quanto o próprio gestor que está ali na frente da empresa, né? Já aconteceu da gente chegar em reuniões de planejamento aqui, poxa, pessoal, não estamos atingindo a meta, o que vamos fazer? E a gente apoiar a empresa a levantar plano de ação, a levantar uma forma, pensar em formas para a gente voltar para o trilho, né? Então é muito aquela coisa de você ter uma pessoa de fora olhando para os seus resultados, né? Você ter alguém ali apontando onde tem uma oportunidade de melhoria, onde a gente pode ir melhor. Então isso tem muito valor. Então você, ao invés de começar um orçamento e ter toda a parte de, poxa, eu vou criar uma planilha para isso, eu vou chamar o financeiro aqui, você se perde na burocracia e na parte chata e operacional de fazer o orçamento, que é levantar número, criar planilha, criar ferramenta de controle, e esquece da estratégia. Então, acho que aí é um grande ganho de você ter uma empresa que a gente aqui apoia em todo o ciclo, né? Então, se a empresa já é muito experiente, a gente elimina as planilhas da empresa e automatiza o processo. Então, basicamente, a gente tira uma carga muito operacional da área de controladoria, né? E que isso tira tempo da controladoria para fazer esse papel de olhar os números, pensar junto, criar alternativas, né, e aprender com esses resultados. Se a empresa não tem uma área de controladoria, a gente apoia aqui com a criação mesmo do orçamento e com a terceirização dessa controladoria, né? Então, é ter alguém de fora olhando para os seus resultados, olhando para o que saiu e o que ficou dentro do esperado e te apoiando com isso. Então, fazendo um paralelo aqui com a academia, né? Quando você entra na academia, você tem um monte de aparelho lá para usar, você tem um monte de exercício para fazer, e se você fizer lá 3 séries de 12 em cada um, sem plano nenhum, a primeira coisa que você faz na academia é receber um plano, né? Mas digamos que você não receba, você vai fazer lá um monte de coisa, você talvez até tenha resultado. Você tem uma chance grande de lesão, você tem uma chance grande de não ter o melhor resultado que você espera, e você vai fazer força pra caramba, vai fazer muita força. Quando você tem alguém ali, um coach te ajudando, né? A gente tem, por exemplo, um serviço que a gente chama de coach de controladoria. Quando você tem um coach te ajudando, cara, ele vai montar um plano para você, ele vai entender aonde você está agora, o que é o teu biotipo, né? Como que a tua empresa está, e vai preparar um plano para ti cadenciado, que você sabe aonde que você precisa melhorar, onde você precisa atuar, qual exercício vai ser melhor para ti na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Então, você tem um crescimento ali muito maior, você tem uma eficiência daquele uso de tempo que você vai para a academia muito maior. A mesma coisa é com orçamento. Se você tem uma empresa especializada ali, né, que te mostre, olha só, você está aqui, você está assim hoje, você tem o teu histórico é esse, você está no ponto A e você quer chegar no ponto B, é esses passos que a gente precisa fazer para chegar até o ponto B. Então, essa velocidade, né, esse conhecimento, começar certo, esse know-how de fora, com certeza aí acho que os grandes benefícios de você ter uma empresa por trás, né, te apoiando nesse sentido. Acaba ficando mais personalizado e eficiente, né? Exatamente, né? Você acaba aquela coisa de aprender com o erro dos outros, né? A gente aqui na Trise está em contato com milhares de empresas que fazem orçamento. A gente já produz conteúdo sobre orçamento aí há mais de uma década já, só conteúdo mesmo gratuito. Então a gente acabou tendo um pool gigantesco de empresas para fazer benchmark, para entender o que funciona, o que não funciona, por tamanho de empresa, por modelo de negócio. Então, é um conhecimento aí que acaba ajudando muito a dar velocidade, né, a ter mais eficiência, como você comentou mesmo. Sim, bom, muito obrigada, Daniel, por aceitar participar desse episódio do Conubicast. Você também que está assistindo e está ouvindo, muito obrigada por nos acompanhar. Não se esqueça de compartilhar o Conubicast com todos os seus conhecidos e para quem você acha que vai ajudar a saber desse assunto. E até mais, obrigada, viu? Obrigado, Júlia, obrigado pelo pessoal que está nos ouvindo aí. Um abraço e até mais.